Olá, estou aqui para apresentar um novo canal de entrevistas da CIA, Conexão com o Futuro, um novo meio e um novo formato digital de produzir conteúdo. Vamos falar sobre empreendedorismo, saúde, educação, economia, sustentabilidade, enfim. A ideia é trazer entrevistados e personalidades que possam contribuir para o nosso dia a dia, na tomada de decisões e para tornar o nosso tempo mais produtivo. Conexão com o Futuro será um espaço para trocar ideias, compartilhar informações, gerar resultados e conectar pessoas e suas histórias. Fique ligado nas redes sociais da CIA para não perder as edições do Conexão com o Futuro. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos mais um bate-papo do nosso canal Conexão com o Futuro, um espaço criado pela CIA para trazer até vocês informações, dicas profissionais, conteúdos inspiradores, histórias de sucesso e superação. O objetivo é a gente trocar ideias, compartilhar conhecimento, conectar pessoas. Bom, a ideia hoje é ser um bate-papo bem interativo e vocês poderão participar com perguntas, comentários nas páginas que estão sendo transmitidas na nossa live de hoje. Na página CIA Araras, na página Beto Ribeiro Repórter e Notícias de Araras, nossos parceiros desde o início do nosso canal Conexão com o Futuro. Bom, nossa entrevistada de hoje será a palestrante e psicanalista Patrícia Rocha, especialista em comportamento humano, com especialização em programação neurolinguística e certificação internacional em coaching. Atua há mais de 15 anos em treinamentos de educação profissional para líderes, equipe e gestores. Patrícia, boa noite, é muito bom ter sua presença hoje aqui com a gente. Eu acho que é um espaço bem propício, um mês bem propício para que a gente possa falar do atendimento nota 1000. É isso aí, Patrícia, agora é com você. Boa noite, Pacho. Bem, Pacho, que nós já nos conhecemos aí há anos e anos, então já quebramos os protocolos, né? Boa noite a todos. Eu que quero imensamente agradecer. A CIA é minha primeira casa aqui em Araras, então é onde eu me sinto confortável, acolhida. Quero agradecer a oportunidade da gente estar se interagindo, batendo esse papo aí, falando desse atendimento que até hoje ainda tem assunto, né? Muito, muito, né? Estrategicamente, a gente escolheu esse tema para este mês, porque sabemos agora que o mês de dezembro é o principal mês de vendas para o comércio, né? Quando muitos consumidores estão indo às compras e esperam ser surpreendidos pelo atendimento. É isso mesmo, Patrícia? Hoje, o atendimento ele continua sendo o principal decisor de compras do consumidor? Continua. Eu menciono assim, é claro que nós temos que ter um conjunto, né? Não adianta, é claro, eu ter um excelente atendimento e a minha loja, meu comércio, minha empresa não ter uma identidade, não ter uma estrutura, uma preparação. Então, tudo isso, esse conjunto, ele favorece, mas ainda assim o atendimento, ele é um fator muito, muito importante. E eu digo mais, né, Paty? Ele pode ser até um fator de não vendas. Então, ele pode ser um mau atendimento, ainda pode levar o consumidor a não querer comprar e não querer voltar naquele local. Com certeza, essa realidade continua. E assim, o atendimento para vencer, ou seja, ele existe para que a gente possa falar que é o tema, né? Um atendimento que possa vencer dentro de um empreendimento. Ele passa por etapas? Como que a gente pode reconhecer aí para que a gente detecte um bom atendimento e consiga implementar isso dentro da empresa? Eu vejo assim, olha, muitas pessoas, elas acreditam que o atendimento, ele se inicia a partir do momento que o cliente entra. E para a gente sair um pouco daqueles jargões que atendimento é atender as necessidades do cliente, enfim, expectativa, que isso todos nós já sabemos. Mas eu gosto sempre de trabalhar do pressuposto que as vendas, ela se inicia antes desse atendimento. Então, ela inicia na preparação.
Então, desde aquela preparação que nós temos, como nós vamos nos preparar para receber esse cliente, o ambiente. Eu gosto muito de usar o termo, Paty, que o nosso cliente ele precisa ter uma experiência sensorial na nossa empresa, né? Na nossa loja. E o que é essa experiência sensorial? Nós captamos as informações do mundo através dos nossos 5 sentidos. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto e aquilo que eu sinto, porque tato, paladar e olfato são sensações. Então, nós captamos as informações do mundo através disso. Então, a gente tem que parar e analisar, antes do meu cliente, de eu atendê-lo, o que ele vai enxergar? Então, ele chegando lá, o que ele vai enxergar? Eu estou preparada? A minha loja está preparada? Não é? A gente está bem, está cuidando da nossa imagem, da imagem da empresa, porque, por exemplo, se você pegar um cliente mais visual e você não está preparado, tiver um ambiente mais poluído, com mais coisas, sabe? Aquele balcão meio que bagunçado, pronto. Aquilo já é um ponto negativo para esse cliente. Se você pega, por exemplo, Paty, um cliente auditivo, que ele dá muito mais percepção à audição, se ele entra no estabelecimento e tem uma música alta, colaboradores de rodinhas conversando, enfim, qualquer poluição auditiva, isso vai acabar incomodando esse cliente. E assim como energia, né? Se você chega no ambiente e tem aquele clima hostil, aquele clima que parece que o cliente chega e, tipo, estou incomodando algo? Desculpa se eu estou atrapalhando alguma coisa. Pronto, se você pega esse cliente que ele é mais do mundo das sensações, aquela energia, aquela vibe vai fazer com que ele foge. Então, a gente pode dizer que as etapas da venda, as etapas do atendimento, ela se inicia de como a gente se prepara para receber essas pessoas, como a gente prepara a nossa estrutura, aí sim, aí depois vem vendas, né, que aí a gente vai falar sobre isso agora, que é a parte do processo do atendimento mesmo em si, e depois após também, que são aquelas avaliações que a gente pode ter que sempre avaliar o que a gente fez de bom e o que a gente pode fazer de melhor para o próximo. Então, eu vejo que são algumas etapas sempre muito importantes para a gente, não só quando o cliente chega, e sim como um todo. E bem dentro disso que está falando, a gente pode dizer que existem alguns mitos, né, do bom atendimento. Não basta apenas o sorriso no rosto, simpatia, que isso também é perceptível, mas é um conjunto, né? Quais são esses mitos, Patrícia, do bom atendimento aí, que você acha que você já cumpriu, já está com o trabalho, missão cumprida? Isso, o mito é isso, né? Como eu mencionei, é achar que as vendas se iniciam quando o cliente chega. Isso é um mito. Achar que a simpatia está associada só a um sorriso. Então, não, eu sou simpático. Quando o cliente chega, eu dou bom dia, eu sigo o protocolo e dou um sorriso, e agora com máscara, então, né? Aí tá mais comprometido. E aí depois, esse cliente de repente precisa de alguma coisa, aí você vai vendo que essa simpatia cai por terra. Então, eu falo que se você quer ver se realmente um colaborador ele é simpático, faça mais do que 2 objeções a ele, faça mais do que 2 perguntas, solicite mais do que 2 coisas. Se esse te responder com carinho, com atenção, aí pode ter certeza que esse já está se destacando, enfim, para ser realmente especial. Então, tem vários mitos aí. Na verdade, eu gosto de usar até o termo vários paradigmas, né? Vários paradigmas, Paty, que precisam ser quebrados, que precisam ser, sabe? A gente precisa sair daquela caixinha dos padrões só. Vender é isso, como atender cliente indeciso. Eu vejo hoje, a sensação que eu tenho é que as pessoas, elas têm grandes conhecimentos, mas elas usufruem muito pouco disso.
Então, um dos outros mitos é achar que sabe tudo, que já aprendeu tudo, e aprender, mas não usufruir. Então, quer dizer, não colocar isso em prática. É essa sensação que eu tenho. Eu que ministro treinamentos, palestras, eu sinto isso, não falta conhecimento, falta atitude. Falta atitude. E aí nós estamos falando do tema que está aí na nossa tela, né? O poder da imagem positiva e da comunicação. A atitude, ela vem muito ao encontro de você saber se comunicar. E como você vai passar essa imagem. Porque a imagem positiva, ela está diretamente linkada a essa questão de atitudes, né, Patrícia? Sim, é aquilo que a gente menciona, né? É esse conjunto mesmo, né? Como nós vamos abordar, as argumentações que nós temos, está preparado para essas objeções, enfim, conectado, né? Se a gente pudesse hoje definir, para usar até um termo atual, a gente pode dizer que comunicação é conexão. Quanto mais conectado você estiver com a pessoa, interagindo com ela, melhor será, com certeza, o seu desempenho. É um grande desafio, e nesse desafio fica um dilema, Patrícia, hoje. Existe até, isso eu ouvi numa palestra sobre atendimento. A gente se pergunta, atendimento é um artigo de luxo ou um gênero de primeira necessidade? Pois é, né? Eu acredito que a gente pode só dizer que é a fusão dos dois. Se torna um artigo de luxo, porque é tão desafiador hoje você encontrar um bom atendimento nos lugares, que ele se torna até um artigo de luxo. Então, quando você vai num lugar e tem isso, até a gente estranha. Estranha positivamente, que eu digo, é um estranhar positivo, e é de primeira necessidade, de extrema necessidade, porque ainda assim nós estamos carentes, né? Carentes dessa atenção, carentes desse apoio, desse contato, e eu falo, Patrícia, que está nos pequenos detalhes. As experiências que a gente tem está nos pequenos detalhes. Essa semana mesmo eu tive num estabelecimento e vi o empenho de uma profissional a encontrar algo que eu não tinha encontrado. Então, quantas vezes eu fui até nesse mesmo lugar e de repente eu ouvi assim, não tem. Poxa, eu precisava tanto. Não tem? Não saiu. Só mais tarde. E você não vê uma disposição, essa não. Ajudar, né? Resolver o teu problema, sentir a dor do cliente, que a gente fala muito, né, Patrícia? Deixa eu ir junto, né? E essa, inclusive, foi uma experiência muito positiva. Numa simplicidade, numa humildade, na hora. Não tem, mas aguarda um momento, deixa eu ver lá para você se já saiu, sabe? E foi, e até demorou um pouco. Olha, eu consegui, mas eu vou ter que embalar ainda todos, não tem problema, você espera. Eu falei, claro que eu espero. E aí eu peguei 2 e vi que estava gostoso, tinha saído. Eu falei assim, você se incomoda de pegar mais 2? Não, pode deixar que eu pego para você. Então, quer dizer, é isso que a gente fala. Então, é um artigo de luxo enquanto a gente tem essas experiências que são raras, né? Que são raras. Mas é a extrema necessidade. E é na simplicidade, viu, Paty? Não precisa, porque o cliente, ele não quer bajulação. Ele não quer ser bajulado. Não. Ele não quer esse puxa-saquismo superficial. Não é isso. Ele quer realmente que você seja o consultor dele, que você esteja ali com ele para que sane as necessidades e a expectativa que ele tem naquele momento. Exatamente. E, Patrícia, hoje nós estamos falando de um atendimento da era 4.0, também do atendimento, né? Na última live eu falei da indústria 4.0, 5.0, e o atendimento nós estamos, assim como também já está o consumidor 5.0, que é aquele consumidor tudo muito mais rápido, mais conectado, né? E o atendimento é isso também. Como que é essa era do atendimento 4.0?
Tudo segue, né? A gente segue realmente uma tendência e isso vai para todos os nichos, não tem como escapar. Então, a partir da quarta revolução industrial, que se inicia aí em 2011, né? Então, nós temos aí, em média, 9 anos já dessa geração 4.0, por isso que logo já está indo para 5.0, porque, olha que interessante, se a gente pesquisar as revoluções industriais, no início, ela levava em média 100 anos entre uma revolução e outra. A terceira já levou 60 anos, e essa não vai levar 15. Não. Né? Então, quer dizer, e é isso mesmo, é essa adaptação da velocidade, da informação, da internet, da inteligência artificial, e no atendimento, onde isso vai se encaixar? Isso vai se encaixar na praticidade para o cliente. Então, e já está acontecendo, que são o autoatendimento, né? Onde você vai num local, você mesmo se serve, você mesmo pega, e você tem lá um robô que vai preencher, que vai fazer, e aí você mesmo pega, enfim, né? E é interessante que esse chega e fala bom dia, ou, enfim, escreve lá na tela, seja bem-vindo. Então, quer dizer, pelo menos ali você tem... alguém te recepcionando. Tem uma recepção, pelo menos, né, padrão ali. Então, quer dizer, ainda isso está tímido, tá? Principalmente no nosso país. Se a gente for no primeiro mundo, segundo, aí é outra coisa. Mas no nosso país, nós somos... pessoas ainda calorosas, nós gostamos do calor humano, nós gostamos dessa... Então, você vê que há uma resistência, mesmo porque a geração Baby Boomer e a geração X, ela ainda está forte, ela ainda está atuante, e essa geração não está tão habituada com essa revolução 4.0, por exemplo. Então, por que não aproveitar, né? Por que não cuidar? Então, o atendimento, ele vai ter que ser muito mais agora, para que a gente até não seja substituído, o atendimento, ele vai ter que ser muito mais agora diferenciado. Eu tenho que fazer o que a máquina não faz. Essa vai ser a dinâmica, para que o fator humano ainda seja valorizado, mesmo porque eu sou especialista no comportamento humano, eu lido com seres humanos, então não pode acabar. De forma nenhuma. Senão eu não consigo treinar máquina, não é minha expertise, parte. Então a gente tem que vencer essa luta e dá para os dois, né? Eu não vejo assim uma substituição, e eu não vejo aquela coisa que para se ter um tem que deixar o outro. De forma alguma. A gente pode, né, caminhar juntos. Então, pegar essa tecnologia maravilhosa que vem acontecendo e caminhar juntos, junto com a área humana, que é tão fundamental. Não, isso é uma constatação. A gente vem acompanhando aí, desde a última feira que aconteceu em Nova York, que foi no ano passado, onde eles achavam que ia caminhar tudo para o digital, para o e-commerce, não existe mais loja física. Hoje isso inverteu totalmente. Vai existir a loja física, sim, porém muito mais focada em oferecer experiência para o consumidor. Exato. E quando a gente está falando dessa experiência, é justamente isso, né? Que seria a minha pergunta agora. Como que a gente não fazer com que esse atendimento robotizado não substitua o físico? Tem que aproveitar esse momento, essa tendência e uma realidade que o consumidor ele pode até comprar virtualmente, que é o que vem acontecendo muitas vezes, só que ele vai retirar na loja física porque ele quer também ter a experiência de estar lá, de entrar lá, né? Então, como que a gente vai conseguir fazer com que esse atendimento robotizado não substitua o físico, oferecendo essa experiência? E como oferecê-la, Patrícia? Sim, oferecendo uma experiência única. Infelizmente, o que mais a gente se encontra hoje não é no geral, tá, Paty? A gente tem que falar, é claro, tem muita gente boa, tem muita loja maravilhosa, só que é claro que hoje a gente tem que abordar aquilo que precisa ser melhorado, né? Então, tem muitas coisas boas acontecendo, mas a gente percebe que, antes até, o que a gente encontra hoje? Um atendimento robotizado.
Então, robô por robô, Aquela tecnologia. eu vou com a tecnologia, ué, não é? Assim, pelo menos eu vivo uma nova experiência. Então, quando você me pergunta o que temos que fazer, é deixar de ser robôs vivos. Exatamente. É deixar deixar de fingir que o cliente não tá chegando. Porque quantos lugares que a gente entra que as pessoas, elas fingem que não estão nos vendo. Certo? Porque às vezes está ali, porque está envolvido em outra coisa. Então, esses comportamentos não cabe mais, né? Não cabe mais. Então, nós temos que fazer, como você falou, da experiência, é exatamente isso. Qual é a experiência sensorial, aí voltando para aquele tema, que esse cliente ele pode só ter na minha empresa. Então, que a máquina, ela é prática, ela tem a praticidade, ela é pragmática. Agora, quando eu quero um esclarecimento, quando eu quero uma informação, quando eu quero, a máquina não vai falar assim, olha, se você não tem isso, você não encontrou, de repente eu posso te ajudar a encontrar algo similar. A máquina não vai, agora não, eu não duvido que daqui a 10 anos... Eu não duvido que daqui a 10 anos tenha alguém aí, uma personal, enfim, que apoie dessa forma. Mas então, hoje, vamos vivenciar o nosso hoje, não é? Então, faça o diferencial, faça o que realmente o autoatendimento não faz, que é essa consultoria, que é personalizar, que é realmente você estar se interagindo, você tem que estar preparado para isso, conhecer o que você está vendendo, para você direcionar da melhor forma, não é? Então, é isso que a gente precisa hoje. Cada vez mais, nós precisamos nos tornar especialistas. Essa é a palavra. Parar de achar que vendas ou atendimento é quebrar galho. Parar de achar que eu estou trabalhando hoje porque eu não consegui a vaga que eu queria, que eu não consegui, de repente, na minha formação, e aí eu vou cair no atendimento, que é o lugar que tem mais vaga de emprego. Né? Então, não é errado você fazer uma passagem pelo atendimento, não é errado. A vida é isso mesmo, você faz uma passagem, depois vai desempenhar aquilo que você almeja. Mas se você estiver lá, faça a sua melhor passagem. Essa é a diferença, né? A nossa capacidade de onde eu estou hoje, eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer o melhor, porque para onde eu for, eu já estou especializado. Porque sempre a gente aprende. Não é? Agora, se eu levo sempre esse atendimento no amadorismo, se eu levo sempre esse atendimento nessa sensação de desgosto, aí, infelizmente, nós não temos muita perspectiva, né, Paty? Com certeza. E a gente sabe da importância nisso tudo do líder, né, Patrícia? Porque nós estamos falando do atendimento que está ali na ponta, aquele que recebe o consumidor. E tem o líder, tem o gerente da loja, tem o dono da loja, da empresa, do comércio, do supermercado. Qual é o papel dele? Porque para que esse atendimento ele seja, porque ele tem que ser um efeito conjunto, né? Ele tem que fazer parte dessa empresa, né? Sim. O líder, o gestor, ele tem que ser um ser incansável. Porque também tudo que eu converso aqui é pela minha vivência, né? Então, claro, tenho minha parte teórica, as minhas informações que a gente vai em busca, mas eu tenho muita coisa vivencial. E uma das coisas que eu escuto muito é dos empresários, dos gestores, é assim, eu estou cansado de treinar, eu estou cansado de falar, eu estou cansado de ensinar, e a pessoa não faz, eu falo uma vez, 2, 20, 10 mil, e eles não fazem. Então, o que acontece nisso? Vira um círculo vicioso, então a gente vai se cansando. Então, o líder, o gestor, ele é uma peça fundamental de transformação. Nós somos gestores, um agente
de mudanças. Ele é aquele agente que leva a transformação. Então, nós temos que ser incansáveis, Paty. A repetição é que leva à excelência. Então, nada de cansaço. É a repetição. Só que é a repetição inteligente. Não adianta uma repetição assim, você não fez, sabe? E quer dizer, é claro que isso não vai dar em muita coisa. Quando a gente fala a repetição, é uma repetição estratégica, uma repetição inteligente, de você ficar em cima, enquanto você não vê a sua loja, o seu negócio como aquilo que você almeja, você vai ser incansável em treinar essa equipe, em preparar essa equipe, em realmente se engajar. E aquilo que a gente fala, para se ter o melhor time, eu tenho que preparar os melhores jogadores. Certo? E aí também, se eu detectar que alguma pessoa ela não está desempenhando bem e ela não quer seguir com a gente, não insista também, libera para o mercado de trabalho, libera que ela vai ser feliz em outro lugar. Então, é isso, o líder não pode ter preguiça de recrutar, de selecionar, de entrevistar e de treinar, Paty. Treinar, né, Paty? Esse treinamento que é reciclagem constante, porque nós somos seres humanos, como você iniciou no nosso bate-papo, né? Movido a emoções. E às vezes haverão dias em que a gente vai estar de cabisbaixo, onde nós estaremos. E aí o papel do líder é levantar esse profissional, né? Ele tem um papel muito mais ativo nesse atendimento do que ele imagina, né? Sim, é isso que eu falo, é esse conjunto. Embora ele tá ali nos bastidores, ele não é o que levanta a taça, ele não é, enfim, mas ele é o que organiza, ele é o que monta a estratégia. Então, o papel da liderança, realmente, ele é fundamental para que uma equipe, ela tenha um espelho, ela tenha uma referência de garra, de determinação, e que isso possa ser um ótimo exemplo para que eles sigam. Perfeito. E, Patrícia, como que a gente consegue criar essa conscientização nos colaboradores e líderes? Conscientizá-los da importância do bom atendimento? Olha, quando a gente fala de consciência, tem um estudo que mostra assim, que nós temos 7 níveis de consciência. Então, sabe aquela frase que às vezes a gente usa assim, nossa, mas parece que essa pessoa não tem consciência? É porque não tem mesmo. Em alguns momentos ela não tem. O nível dela está muito baixo. Então, só para a gente ter uma referência, o nível pode ir do nível 1 ao nível 7. Então, o que a gente precisa? Eu, como colaborador, tenho que ter esse engajamento. E o gestor, ele tem que ajudar essa equipe a ter uma melhor consciência, elevar esse nível de consciência. Então, se a gente for falar aqui, por exemplo, o nível 1, nós temos o nível 1 que é o animalesco. O que é o nível animalesco? Como o nome já diz, são pessoas que têm uma consciência quase animal, quase irracional. Então, e não é pejorativo, não é nada, não é xingando, não. Realmente o instinto animal. Que o instinto animal, você vê que ele está sempre, assim, se defendendo, ele está sempre ou caçando, e ele não tem perspectiva, ele não sabe discernir muitas coisas. Então, imagina uma pessoa com um nível de consciência onde ela só reclama, onde ela não vê perspectiva de vida, então, a vida é isso mesmo, eu vou vivendo desse jeito, vou levando assim, porque, enfim. E são esses níveis de pessoas, sabe, que você não consegue desenvolver nada com ela. Porque tudo que você tentar desenvolver para esse nível de consciência, ele vai ser resistente, ele vai negar, ele diz, não, a vida é assim mesmo, né? Então, aqui sempre foi assim, não vai mudar,
sabe? Treinamento, imagina, para quê? Perda de tempo, fica lá, fala, e não leva a nada. Na prática, nada funciona. Enfim, então, são argumentos que você percebe que são pessoas tristes, são pessoas sem energias, pessoas desanimadas. Então, esse perfil tem solução, Patrícia? É isso que eu ia perguntar, e a solução? Que é a pergunta que não quer calar, né? Tem gente que me pergunta, eles falam assim, nossa, mas então, tipo, tá nesse nível, tá condenado? Tá... né? É um diagnóstico? Não, não é. Ainda bem que o comportamento não é genético. Comportamento a gente se constrói. Então, o que eu posso dizer é que esse nível é o nível mais desafiador e a empresa tem que perceber se ela quer pagar o preço, o tempo que vai levar para essa pessoa desenvolver. Então, leva muito tempo e talvez não desenvolva. Vai depender do que às vezes tem gente que bate muita cabeça, né? Chega uma hora que ela acorda para a vida de alguma forma. Tem isso. Agora, a empresa tem esse tempo? Vai querer investir nisso? Então, o animalesco, ele atrapalha demais se você não evoluir ele dentro da empresa, tá? Mas não é a maioria. E, de repente, também é aquela questão do líder que nós falamos, ele também pode ser direcionado para uma outra função, né? Sim, pode. Por isso que eu falo, o nosso papel é não desistir de primeira, né? Nós temos essa missão de ajudar pessoas, de construir seres humanos melhores. Então, esse o nosso papel. Então, eu não falo que é para anular, descartar. Nenhum ser humano é descartável, nem mesmo aqueles de consciência animalesca. São seres humanos, a gente não descarta. Mas também a gente tem que perceber o grau de resistência, o grau que essa pessoa também, ela te dá algumas aberturas para você ir lá e, enfim, trazendo ela para o segundo nível, pelo menos, tá? E aí você puxa ela para um segundo nível de consciência, né? Então, mudando ela, fazendo algumas alternativas, treinando, enfim, tá? O nível 2 é a maioria, é onde se encontra, a gente pode aí falar que, em média, 80% da população está no nível 2. Qual é o nível 2? Massa. É o nível de consciência massa. O que é esse nível, Paty? É pensar como todo mundo pensa, fazer o que todo mundo faz. Eu sigo o fluxo. Então, para que ficar reinventando a roda? Para que ficar criando? Vamos por aqui mesmo? Que aqui alguém já foi, já descobriu, e enfim, então eu vou para esse caminho. Então, são pessoas que se acomodam. Então, geralmente, a consciência massa, ela é muito acomodada, certo? Porque ela tem aquela coisa assim, preguiça mesmo de pensar fora da caixinha. Então, é aquele profissional que ele aprende daquele jeito e ele vai fazer todo dia. Isso quando não piora. Então, ele vai seguindo. E aí você fala para ele assim, nossa, fulano, por que você não faz diferente tal coisa? Aí ele vai olhar para você e vai falar, por quê? Todo mundo faz assim? Então, a frase de ordem dele é todo mundo, ninguém faz. Então, é aquela coisa assim, sabe? Que todo mundo joga lixo na rua, então o meu lixinho não vai fazer nenhuma diferença. E joga, certo? Então, a massa, infelizmente, ela é aquela... Inclusive, se a gente for falar da internet hoje, se a gente for... É aqueles que replicam informações... e não buscam orientação, não buscam a veracidade, não. A maioria está mandando, então já mando, sabe? Assim, do jeito que vem, tá, eu mando. A gente chama isso na internet dos haters, viu, Patrícia? Que está muito comum e as pessoas até eu vejo até hoje por trás das empresas, só cortando um pouco, como as pessoas se afetam muito aos haters, porque eles realmente pregam a informação
da censura, do que eu não gosto, desinformado, porque aquilo é uma narrativa dele, e ele gosta de repercutir isso, que isso vai para o atendimento, aquela coisa, como você falou, de massa, né? Sim, que é a massa. Porque o hater, por exemplo, que também agora você está me ensinando, mas trazendo aí para a vida, ele precisa de uma consciência massa. Exatamente. Ele precisa desse povo. Ele precisa dessas pessoas que vão só multiplicar. Ele tem esse ganho. Então, enquanto nós tivermos muitas pessoas na consciência massa, infelizmente é isso que a gente vai ter. Muitas informações desencontradas, muitas coisas que não são, mas se tornam, de tanto que já foi e perdeu, né? Aí perde, você não tem mais poder de segurar essa informação. Não. Então, infelizmente, as pessoas ganham com a massa. Políticos ganham com a massa. Muita gente que ganha com a massa. Para que gente inteligente, no que, de novo, não pejorativamente, mas com a força de pensar, de estimular. Para que estimular a inteligência? Para que ensinar? Para que esse povo saber demais? Quem sabe demais questiona. Claro, porque quem sabe demais você não consegue manipular, não é verdade? Exatamente. Ela já está no nível 3, viu? Ela já saiu da massa. Então, o nível 2 é isso. A gente precisa, e aí voltando para as empresas, de novo o papel do gestor, e de novo você parar para pensar. Para e faça uma reflexão. Será que eu não ando fazendo sempre o que todo mundo faz? Será que eu não ando sendo uma pessoa que, todo mundo atende assim, então eu também atendo? Para que eu vou atender? Eu já ouvi isso, porque eu não ganho para isso, então eu ganho pouco e aí eu atendo assim mesmo, que está tudo certo. Então, quer dizer, a massa, infelizmente, está sempre nessa caixa, né? Nessa caixa. E esse seria o nível 2. 2. Depois nós temos mais níveis ainda de perfil. Aí você tem assim, o nível 3 é aquela pessoa que já começa a se incomodar. Então chega uma hora na vida que você começa a se incomodar. Você fala, por que tem que ser dessa forma? Por que eu tenho que agir desse jeito? Por que as coisas têm que ser assim? E aí você começa a falar assim, não, eu quero ser diferente. Eu quero buscar conhecimento, eu vou buscar me informar. Então, o terceiro nível é o aspiracional, que a gente chama, que é a aspiração, então, aquilo que ele vai trazendo para ele de conteúdo. Então, ele busca informação, ele busca o conhecimento, ele vai querer algo para aprender mesmo. Então, o terceiro é o nível da consciência do aprendizado. Tá? Onde as pessoas, elas já não são mais a massa, então elas já começam a se perguntar mais, elas questionam, e aí ela quer, aí ela descobre o mundo, sabe? E o mundo da informação, e aí ela começa a pegar gosto, por isso que é consciência, e aí você começa a aprender, você começa a se informar, e aí esse nível é o nível que se inicia a mudança, é o nível que você inicia a transformação, o seu crescimento. É nesse nível, é no nível 3 para cima, tanto que se a sua empresa está com menos tempo de formar pessoas, você tem que contratar pessoas do nível de consciência 3 para cima. Exatamente. Porque já são pessoas engajadas, já são pessoas que querem aprender, sabe? São aquelas pessoas que elas não relutam para fazer um treinamento, elas não relutam para ter uma reunião, para se informar. Mas ainda não é tudo, tá? Ainda não é tudo. É o primeiro passo para começar, né? Porque eu já ouvi uma frase muito assim, que o maior inimigo do sucesso é você achar que sabe tudo. Esse, ele está naquele nível que ele está começando a aprender. Porque na hora que ele acha que ele sabe tudo, ele já não consegue mais caminhar para evoluir, né? E o que pega é que tem muitas pessoas que ficam nesse 3. É isso que mais me incomoda.
as pessoas, elas só aprendem. Muitas vezes as pessoas falam assim, Patrícia, treinamento funciona? E eu tenho que devolver a pergunta, eu falo, você está disposto a aplicar isso no seu dia a dia? Porque ele só é funcional, palestra, treinamento, mentoria, qualquer outro livro, qualquer apoio referente a isso, se você tiver a sequência dos níveis de consciência. Porque as pessoas, elas param nessa muitas vezes. Elas aprendem, mas assim, aí você corrige a pessoa, qual é a resposta que você tem? Eu já sei. Mas isso eu sei. Quer dizer, ainda dá essa atravessada, né? Eu sei, mas eu estou fazendo o que com esse conhecimento? Eu estou aplicando o que na minha vida? O que eu estou conseguindo transformar? E aí, chega um momento em que quando você percebe que você já aprendeu demais, que nunca aprender é demais, vamos dizer assim, mas que está na hora, porque chega um momento da vida que a gente tem que, eu falo que isso nós chamamos de, é o Kaizen, né? Você aprende, adapta e aprende, a melhoria contínua. Então, eu aprendo, eu vou adaptar isso, todo esse aprendizado, eu vou colocar isso na minha vida, vou colocar isso na minha rotina, aí eu vou aprender de novo. Sim. Certo? Aí que eu vou aprender. Virtuoso, né, Patrícia? Não vicioso. Não vicioso, exatamente, exatamente. E aí chega nesse momento em que você vai para o nível 4, que é o nível que nós chamamos de nível de consciência individual. Que é esse onde nível? Aí já estamos falando do autoconhecimento? O autoconhecimento, ele vem mais ainda no 3, mas ele chega a vir para o 4 na questão do indivíduo, aí sim. Porque o autoconhecimento, quando ele diz assim, pera lá, essa responsabilidade é minha. Então, é a consciência que você chama a responsabilidade para você. Porque muitas pessoas, elas esperam o mercado melhorar, elas esperam a pandemia passar, elas esperam, enfim, esperam muitas coisas para poder ver o que vai fazer. E chega uma hora que a gente tem que aprender que a gente tem que assumir, chamar a responsabilidade para si. Sabe assim? Então, é aquele profissional que vai estar na empresa, que ele às vezes vai ver os colegas dele, de repente, não sendo tão assertivo no atendimento, mas ele vai falar, não, eu vou chamar essa responsabilidade, eu vou fazer a diferença. Então, ele para de... Aí sim entra o autoconhecimento, ele para de se ver como um todo, e aí ele começa a se ver como um indivíduo que não é capaz de mudar o mundo, mas é capaz de plantar sementes, é capaz de, no seu metro quadrado, porque isso é uma desculpa muito grande nossa, né, Paty? Quem sou eu? Quem sou eu? Para mudar alguma coisa aqui, ninguém vai dar bola para mim. Exato. Se eu fizer alguma coisa, ninguém vai ver mesmo. Todo mundo está fazendo assim. Até o voto, algumas vezes, é assim. Eu vou votar nisso que a maioria está votando, porque não vai adiantar. Enfim, então, as pessoas, elas têm que parar de se ver incapaz. Nós somos capazes. Nós somos capazes, né? Nós somos capazes e quando a população, ela sabe disso, ela tem essa força, ela percebe o quanto ela se engaja e consegue. Mas eu não estou falando nem para grandes revoluções, eu estou dizendo no nosso espaço, né? Não precisa ir muito. Vai no seu espaço, no seu metro quadrado. Então, você como pai e mãe, os papéis que você assume na vida, essa que é a verdade. Então, se eu assumir o papel do atendimento, das vendas, deixa eu chamar essa responsabilidade para mim. Deixa eu, nesse nível, Patrícia, inclusive, é o momento em que a gente começa a traçar metas, estratégias e planejamento. Tá? Perfeito, que nos motiva, né, Patrícia? Exatamente. Ele precisa de meta para ele almejar sempre algo a mais, né?
Exatamente. Então, o nível de consciência individual, que não é um nível egoísta, nada disso, mas é, por exemplo, esse nível, você pode passar meta para ele, esse nível ele já começa a se engajar, ele já quer mais, ele já aspirou. Então, agora ele quer traçar um caminho, tá? E ainda não é atitude, mas digamos que o nível de consciência 4 é a ponte, tá? É uma ponte. É a transição que vai ser o seu divisor de água. Então, primeiro você traça suas metas, você se vê como um indivíduo, chama a responsabilidade para você. Depois você vai lá e age, que é a quinta consciência. A quinta consciência é Ação. Disciplina. Disciplina. Que não deixa de ser uma ação, né? Porque a disciplina é algo que a gente não consegue colocar em prática na vida da gente. Ela nos desafia. Eu acho que a disciplina é que nos desafia sempre. Exatamente. Disciplina é 100% ação, né? Mas a palavra disciplina é quando você... tem muitas definições, mas eu gosto de trabalhar muito na linguagem humana e simples. E eu digo para as pessoas, quando elas me perguntam, Patrícia, o que é disciplina? Eu digo, é você cumprir o que você combinou. É você cumprir exatamente aquilo que você disse que iria fazer. Com você e com o próximo. Isso é disciplina, porque a disciplina, ela não é ser perfeccionista, ela não é ser um hiperorganizado, porque parece, muitas vezes, que a palavra disciplina está associada com uma pessoa chata, e não é. Então, a disciplina é você realmente realizar aquilo que você se programou, que é o que muitas pessoas não fazem. Então, tem reuniões, não é assim? Aí vem o gestor e fala assim, o gestor fala, né, Paty? Olha, gente, então, eu conto com vocês, vamos fazer tal coisa a partir de agora. Aí todo mundo, tudo bem. E aí vira as costas, passa-se um dia, ninguém tem disciplina para fazer. Então, por isso que volta no velho atendimento, volta nas velhas manias, porque não é fácil, requer muita dedicação a disciplina, requer muita repetição de novo a palavra. Vontade, então, né? Muita força de vontade, porque a maioria das pessoas, elas justificam a sua indisciplina em duas coisas, tempo e demanda. Sempre na justificativa, né, Patrícia? Faltou o tempo e hoje eu tive muitos imprevistos, tive muitas situações, então não dá, certo? E isso é natural, é compreensível que nós realmente, o tempo está cada vez mais escasso e as pessoas estão realmente cada vez mais com imprevistos, com correrias, que eu chamo de demanda. Só que a pessoa de consciência disciplinada, o diferencial dela é que ela tem tudo isso, mas ela é engajada. Então, ela resolve, ela ajeita e depois ela fala, não, mas eu tenho um foco, eu tenho uma meta. E aí ela volta. E o indisciplinado não volta nunca mais. Sabe aquela dieta que começa na segunda e termina na segunda da hora do almoço porque você comeu? Não, na tarde, no almoço. No almoço já, né? Por quê? Porque você já descambou no almoço, então você fala, agora esse restinho de semana já não dá mais, aí eu vou tentar semana que vem. É isso que acontece, né? E assim vai. E para fechar esse circuito, Paty, esse é o mais importante, porque depois os outros dois é a consequência do quinto. Então, se você tiver o quinto nível de consciência de muita disciplina, de você fazer exatamente o que foi combinado, independente de imprevistos, independente do seu tempo, você negocia o tempo, mas aí depois você vai para o sexto nível, que é o nível da experiência.
Aí você se torna sabe aquela consciência experiente, que é aquela que a gente fala assim, nossa, que maturidade? Essa pessoa, ela tem uma maturidade, ela começa a ser exatamente aquilo que ela se planejou, ela começa a colher. A sexta consciência é a consciência da colheita. Aí você vê que o negócio funciona, você fala assim, nossa, isso dá certo mesmo. Então você começa a ter a experiência de tudo aquilo que você aprendeu, você criou suas metas, você se disciplinou e você seguiu. Tá? E tá colhendo resultados, né? Por isso a colheita. Exatamente. Então, o sétimo é você ser exatamente quem você se organizou para ser. Que todo mundo almeja isso. Claro. Né? Todo mundo almeja isso. E aí a sétima, aí é a evolução. Aí a gente chama da consciência mestre. É a consciência que ela já é dona de si mesma, é a consciência que ensina até os outros, é a consciência que ela não cai em armadilhas, então é uma consciência muito evoluída. Ela já sabe o que ela quer, ela realmente faz aquilo que ela quer e ela é livre dessas armadilhas, ela é livre da massa, ela é a pessoa que gera o resultado, aquela que a gente olha e fala assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim. É a consciência master. Isso a gente está falando não é no nível de um colaborador, é para todo, é o comportamento humano, né, Patrícia? É o ser humano que tem esses níveis de consciência e a gente sabe que quando você atinge a disciplina, que a gente fala de grandes líderes, grandes CEOs, essas pessoas que despontam no mercado, todos são unânimes em tudo que a gente ouve falar que passaram pela disciplina, porque sem ela eles não teriam chegado onde chegou. Né? Exatamente, exatamente. E nós, brasileiros, infelizmente, esse é o nosso ponto, eu posso falar porque eu sou filha da terra e amo o meu país e amo o meu povo, mas uma coisa que me entristece é ver o quanto nós somos indisciplinados. Nós somos muito indisciplinados. Parece que é assim, assumiu alguma coisa, a gente já quer ir pelo caminho mais fácil, o caminho mais prático. E disciplina não é o caminho mais fácil. Realmente é um caminho doloroso, é um caminho de muita você até se reserva de muitas coisas para atingir. A vida, e o ser humano não quer ter disciplina porque ele quer ter tudo. Ele não quer abrir mão de nada. E a gente tem que entender que para se ter alguma coisa na vida é preciso abrir mão de outras. É verdade. E muitas vezes ele não sabe qual é a prioridade, né? Ele quer ter tudo, mas ele não sabe o que é prioridade para ele. Por isso fica difícil encontrar esse ponto da disciplina, porque ele não está conseguindo se encontrar naquilo que ele quer. Exatamente, exatamente. E você vê, e isso é o atendimento. Então, tudo que nós estamos falando é no âmbito da vida, mas se quem está nos vendo trazer isso para o atendimento, trazer isso para o seu negócio, vai perceber o quanto até olhar esses níveis de consciência, o quanto isso pode ser produtivo dentro da organização. Certo? De detectar consciência massa, de perceber aqueles que estão querendo sempre aprender, esses que estão aprendendo, indivíduo, vamos parar só, agora vamos colocar isso em prática, quais serão as nossas metas, quais serão os nossos objetivos, e aí vamos lá para o 5º nível, que é da disciplina, mas está corrido. Está corrido, a gente faz as coisas andarem de forma acelerada, mas sem correr, vamos montar estratégia, vamos se virar, vamos se mexer. Né? Então, é esse conjunto participativo aí entre colaboradores e gestores para que todos nós possamos crescer, evoluir, que é assim que a gente vai atender melhor o nosso cliente. Com certeza. E, Patrícia, então, a gente pode dizer hoje, eu aplico isso muito no marketing, que eu acho que tem que estar dentro do mindset hoje do profissional do atendimento e de todos nós, né? De entender que a gente não vende mais produto, a gente vende valores.
né? Então, na hora que a pessoa ela entende isso, faz o diferencial para o profissional, ele entender quais são os valores e os valores do cliente dele, porque você não falou que ele passa por várias fases, quando ele consegue entender que o valor do cliente, se ele é mais sensitivo, se ele é mais sinestésico, ou que é visual, auditivo e visual e tudo mais, é importante essa consciência de saber que você não vende produto, que você está vendendo valores, é esse o grande diferencial? Sim, com certeza. De novo, produto, todos os concorrentes têm, porque vem do mesmo fornecedor. Então, a competitividade, se a gente for competir por produto e preço, é uma competitividade muito próxima. Você corre muito risco, porque está tudo muito igual. Então, o que vai diferenciar? Realmente é uma equipe que sabe valorizar, que sabe validar os valores que cada um tem, né? Então, os nossos valores é aquilo assim, o que meu cliente, ele espera? Então, dentro do que você mencionou, então, por exemplo, a joalheria, ela não vende joias, ela vende sonhos, Exatamente. Ela vende momentos felizes, ela vende... sabe? E aí a pessoa chega... de amor. Sim, e aí de repente, se ela chega num lugar onde ela encontra, a pessoa fala assim, eu vou noivar sábado, aí o atendente fala assim, você quer aliança? Sabe, não valida, nossa, que maravilha, parabéns, esse dia merece, sabe? Então, é isso que a gente tem que trabalhar diariamente, que a gente tem que trabalhar dioturnamente, realmente, é validar, é saber o que o meu cliente... e isso é a compatibilidade dos dois valores, né? Então, é entender qual é o valor da empresa. Isso, qual é o meu produto? Então, o meu produto, o que ele vende? Tem produto que ele vende segurança, tem produto que ele vende, enfim, lazer. Então, o que meu produto vende que está acima daquilo que todo mundo enxerga? Isso. E quando eu entendo isso, eu me torno um consultor de negócios. Então, para todas as empresas que eu faço os meus treinamentos, eu já chego e falo, vamos, não é promoção financeira, não, mas é promoção psicológica. Aqui só tem que ter consultor de negócios. Nós estamos prontos para, dentro do negócio que nós atuamos, mostrar aquilo que o meu cliente ele precisa, conduzir ele da melhor forma. Então, hoje, falar assim, atender às necessidades do cliente, eu vejo que ficou muito raso. Exatamente. Muito raso. Sabe? Aí a gente precisa saber construir essa cultura dentro da empresa, né, Patrícia? Sim, isso é uma transição. É uma transição. Então, quando a gente fala de cultura, nós temos que entender assim, existe a cultura raiz de toda empresa, que ela é criada pelos proprietários, pelos gestores, quem fundou. Então, os fundadores, os valores que eles tinham para aquele negócio, criou-se uma cultura, certo? Que ela tem que ser respeitada e tem que ser preservada. Eu valorizo toda a cultura raiz dos meus clientes, respeito demais. Só que isso não quer dizer que nós estamos condenados a sempre ser do mesmo jeito. Não é isso. Que aí é o que entra, que hoje é falado muito, da cultura organizacional. Isso. Né? Que essa cultura organizacional é a nossa capacidade de se organizar para ter uma cultura mais efetiva, mais ativa, enfim, que todos consigam falar a mesma linguagem. Isso é a cultura organizacional. É como uma empresa, ela vai se organizar a partir daquele momento para que aquilo que todos precisam, todos falem a mesma linguagem. Porque a cultura, ela vem disso. Né? Ela vem de povos. É muito perceptível, né, Patrícia, para o cliente? Sim, com certeza. Porque quando não existe a cultura organizacional,
fica só a cultura raiz. Mas a cultura raiz, ela às vezes vem também com vícios. Ela vem com manias, ela vem... Então, e aí o que a gente corre o risco nas empresas? Cada um fazer do seu jeito. Então, às vezes você entra num lugar, num ambiente, você fala com um atendente, é de um jeito, aí você fala com outro, é de outro, dá uma impressão que você está em dois CNPJs. Exatamente. Muito comum isso. Não é? Acaba sendo muito comum isso nas empresas. Então, a impressão que eu tenho, eu falo, mas é a mesma linguagem? Vocês se comunicam? Né? Vocês têm, assim, ou eu estou falando com CNPJ diferente, eu não estou sabendo. E é isso que acontece. Então, quando não tem uma cultura organizada, cada um quer colocar a sua cultura. Cada um quer fazer do seu jeito. Né? Então, é esse jeito que eu faço. Então, é esse jeito que eu faço. Aí nós ficamos ali, como a gente vê nas empresas, ilhas. Então, vai tendo só ilhas ali onde a gente não tem realmente uma coesão de uma linguagem, onde todos falam a mesma linguagem. Uma coisa importante, Paty, todos nós somos muito diferentes. Sim. Tratamentos diferentes, né? Isso. Então, quando nós falamos também de cultura, não quer dizer que tenhamos que ser todos iguais de uma forma robotizada. Não é nada disso. Mas é até isso, entender que cada ser humano é único e a gente precisa trabalhar ele de forma única e para dentro da empresa entender que nós somos diferentes, mas nós precisamos ter objetivos em comum. E é nesse objetivo em comum que tem que ser o nosso apego para a gente caminhar juntos e vencer nesse mercado tão competitivo. Porque tá fácil para alguém? Claro que não, claro que não. Né? Nós estamos aí no meio de uma pandemia, onde nós estamos, cada um de nós, muitos aí tentando ver como vai sobreviver. Tem muitos aí que, de repente, ouvir isso hoje, ele não tem nem cabeça para, enfim, nossa, eu estou aqui mal pensando como eu vou sobreviver, mas aí que está o ponto. Nessa hora que a gente tem que ter essa cabeça, essa consciência de realmente de nível 4 para cima e chamar essa responsabilidade e falar, não, mas se eu não fizer alguma coisa diferente agora, eu posso sofrer muito mais, o risco pode ser muito maior, aí pode ser que eu nem sobreviva. Correto. Eu acho que essa pandemia mostrou uma coisa muito importante. A gente sabe do alto índice de desemprego e tudo mais, mas a gente está vendo como as pessoas puderam agregar novos conhecimentos e trazer novas... Você veja quanta coisa que surgiu que a gente nem imaginava nessa pandemia. Isso é uma prova de que muitas coisas precisam ser reinventadas ou não inventadas ainda, tem ideias novas aí para serem colocadas em práticas e que precisa desse nível de consciência, porque as oportunidades existem e sempre vão existir. Não é mesmo? É essa zona de conforto que a gente deve romper essa barreira para que a gente enxergue essas oportunidades, né? Exatamente, é isso mesmo. Quando a gente fala em zona de conforto, a gente tem que entender que não quer dizer, também não é um xingamento, não. A zona de conforto é onde eu me sinto seguro e familiarizado. Uhum. Então, quando nós falamos assim, você está na sua zona de conforto, quer dizer, você está num lugar onde você se sente seguro e familiarizado. E aí você vai fazer sempre desse mesmo jeito. Então, sair da zona do conforto, é você romper isso mesmo, porque quando você sai da zona de conforto, qual é a primeira zona que você cai? A zona do medo. Sim. É a primeira zona. Saiu da zona de conforto, a primeira que vem é a do medo. Isso é natural. Exatamente. Todos nós temos. Eu passei por muito medo nessa pandemia. Tive muitos medos, muitos medos. E não vou dizer para você, Paty, que chegou um momento que, inclusive, eu caí na consciência massa. Nossa. Porque uma coisa importante a gente entender, não pense que você evoluiu, que você chegou, que também nunca você vai transitar.
você pode, às vezes, até transitar. Muito, porque muito. pode acontecer alguma coisa que você, de repente, você vê, você está na massa. E aconteceu isso comigo. Quando assim que aconteceu a pandemia, imagina eu que trabalho com palestras, com treinamentos, com pessoas, acabou tudo. Meu trabalho simplesmente parou, tudo. Então, na primeira semana, eu passei de uma semana de luto. E eu caí na consciência massa, dizendo assim, eu não tenho mais o que fazer. Não sei mais por onde eu vou correr, e enfim, e é isso mesmo que agora eu tenho. Foi uma semana de consciência massa. Aí depois já, opa, vamos lá, que a vida segue e você tem que, bem o ditado, sacode a poeira e vamos dar essa volta. O final eu não sei, mas eu sei que se tiver que morrer, eu morro em pé lutando. Então, desistir não é uma opção. Desistir não pode ser uma opção, nunca. E não quer dizer que nós não vamos ter medo, e não quer dizer que nós não vamos chorar, e não quer dizer que nós não vamos se entristecer. A gente tem que se permitir. Eu falo, se permita ter todos os sentimentos, se permita chorar, se permita, mas depois de tudo isso, você faz tudo. Se tiver que ir lá no fundo, vai. Mas o que você tem que ter a consciência, olha, de novo a gente falando de consciência, sim, que fui, mas agora eu volto, agora eu sigo, agora eu vou em frente. Aqui eu não fico, né? Então, é isso, olha, é isso que você falou. Essa pandemia veio nos chacoalhar, veio dar alguns ensinamentos, outros empurrão mesmo, outros tapa na cara, enfim. E inteligente é aquele que vai fazer disso uma experiência. Então, se você está aí pensando, de repente, mas tudo isso que você falou, agora eu estou tentando sobreviver, de repente, tendo ideias boas, você fazendo o mais assertivo agora, as coisas vão te acontecer. Né? E, acima de tudo, qualidade de pensamento. Né? É a qualidade de pensamento, sempre. E isso é o que te movimenta. Você é aquilo que você pensa. Sem dúvida, Patrícia. Isso é um ensinamento que eu trago sempre para a minha vida. E como você falou, reconhecer esses momentos é um ato de sabedoria, porque se a gente também foge deles, você não consegue tirar resultado disso. Né? Mas, enfim, Patrícia, tinha tantas perguntas e o nosso prazo já esgotou, já faz 10 minutos. Fazer entrevista com mentor, com palestrante, é a pior coisa, Patrícia, que existe. Porque a gente não tá, a língua não para. Muito bom, porque a gente tem, são coisas que a gente sempre vai navegar naquela onda do óbvio, que as pessoas falam assim, nossa, atendimento nota 1000, isso é óbvio. Nós estamos ali perto de achar que é isso. Quando a gente vai conversando a respeito, vai vendo que aquilo que você achava que era óbvio no seu comportamento, ele precisa ser sempre reciclado, sempre reavaliado. O atendimento hoje que você nos mostrou é isso, né? Ele merece uma atenção sempre especial, porque para uma empresa existir e se manter, ela tem que ter esse bom atendimento. E, Patrícia, fala, para que a gente possa finalizar, eu gostaria muito que você desse uma dica, uma lição de casa para nós. Eu sei que você dá bastante dinâmica nos seus treinamentos, assim, tantos anos que eu estou aqui na CIA, eu já pude acompanhar vários dos seus, eu vejo as suas dinâmicas, que elas são transformadoras, transformam as atitudes das pessoas, quando nós estamos falando de atitude. Dá alguma dica dessas dinâmicas? E finalizando assim, como que a gente consegue, dentro desse bom atendimento, se distanciar aí da concorrência para que a empresa, nós, enquanto profissionais, que todos nós exercemos de alguma forma atendimento, e a empresa possa investir nos seus top colaboradores para poder se manter no mercado. São duas coisinhas de lição agora para você. E vou me policiar para não dar uma palestra em cima disso, ser mais objetiva, né? Vamos lá. A primeira saiba onde você quer chegar. Porque enquanto você não souber, qualquer lugar vai te levar a lugar nenhum. Depois disso, trace a sua realidade, dê uma olhada de como está. Então, onde eu quero chegar e onde eu estou hoje.
É claro que eu tenho que olhar para essa realidade, porque a partir do momento em que eu analiso onde eu quero chegar e onde eu estou, aí eu traço os meus objetivos. Então, como eu vou percorrer esse caminho? Quais são as minhas estratégias? Quais serão os meus planejamentos? Enfim, e aí não tem como não falar de novo, é disciplina, disciplina, disciplina. É ajustando a cada momento, a cada imprevisto, a cada situação que vai te acontecer, você ajusta, mas você tem que ter foco. Você tem que saber exatamente onde você quer chegar, né? Onde você quer chegar. E dentro disso, sempre, claro, traçando prazos. Porque se você também não se determina com tempo, fica muito subjetivo para a tua mente. E isso também é perigoso, tá? Porque se você não coloca tempo para a tua mente, ela fica livre, a algum momento vai sair, algum momento. Então, tudo tem que ser também com o tempo. Para quando? Para quando? Estabelecer metas. Para quando eu quero isso, tá? E dentro do atendimento, eu acredito que é um conjunto, é uma fusão de tudo isso que nós conversamos, mas o que eu poderia agora ainda complementar é dizer para as pessoas que energia boa faz toda e qualquer diferença. Tá faltando nesse mercado de trabalho pessoas especiais, pessoas especiais no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir. Tá faltando pessoas leves, sabe? Tá faltando pessoas que deixam a vida do outro mais leve. É isso que tá faltando. Então, você pode esquecer qualquer técnica, mas se você ter a energia boa, a garra, a vontade, isso supera, e aí de algum jeito você chega lá, você encanta, você se destaca. Então, para finalizar, é isso, é essa capacidade de você ouvir tudo que nós conversamos aqui, fazer uma fusão disso, a ver o que te aplica, a tua realidade, mas fechar com a qualidade dessa mente. Porque é ela que te impulsiona, é a tua energia, é ela que te faz ir longe. Que ótimo, Patrícia. Nem cabe mais nada eu falar em cima disso, porque você já deu um bom recado, muito importante hoje, para fazer a diferença na vida da gente. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nessa live, ela vai ficar disponível nas nossas páginas, depois estaremos colocando no nosso canal no YouTube também. A toda a equipe aqui da CIA, mais uma vez eu agradeço. A Vera deixou comentários para nós aqui, ela está sempre nos acompanhando, tem estimulado muito essa reviravolta que nós também estamos promovendo aqui na CIA, positiva, acompanhando essa nova tendência, tentando trazer conteúdo para as pessoas, porque isso faz toda a diferença. Novamente estamos falando disso. Então, é importante que a gente esteja junto. Você falou desse nível de pessoas, nós temos que ser colaborativos. Sempre estou falando isso, não é da boca para fora, é ação dia a dia, é um tentando enxergar a dor do outro para que a gente possa se ajudar aí mutuamente, né? Muito obrigada. Todos aí eu convido para seguir nossas redes sociais. Tem aqui os nossos contatos da CIA, estamos disponíveis para esclarecer dúvidas. Estamos no momento de transição, inclusive em relação, tivemos hoje aí que anunciar o novo horário do comércio. Vou reforçar novamente aqui. A partir de segunda-feira, dia 7 de dezembro, nós estamos aí trabalhando. O comércio vai trabalhar 10 horas diárias, conforme decreto do governo estadual. Só quero reforçar, apesar de não fazer parte do nosso tema, mas é uma informação que a gente está querendo prestar. Já divulgamos hoje em nossas mídias. O comércio vai abrir às 10 da manhã e fechar às 8 da noite. Uma grande oportunidade, um tempo aí para que os consumidores prestigiem, mas que a gente continue assumindo o nosso papel de cidadão consciente, porque nós estamos ainda vivendo uma pandemia que ela trouxe tantas transformações mentais como você terminou, mas principalmente ações que devem ser diárias. Higienização, máscara, uso de máscara, evitar aglomeração, isolamento social, vamos preservar, vamos manter essa nossa consciência diante dessa pandemia, né, Patrícia?
Então, é esse o Exatamente. recado que eu queria dar para vocês também nesse final da nossa live e dizer que foi um prazer estar com você hoje, Patrícia. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, agradeço de coração por ter feito esse convite, por ter validado aí o nosso trabalho, agradecer a Vera, que eu tenho um carinho muito grande, parceiraça aí de 17 anos já, então agradecer, só gratidão realmente pela oportunidade e estaremos sempre juntos, com certeza, né, e sucesso a todo mundo. Obrigada. Tem a Vilma aqui falando. Vilma, eu vou falar de você, ó. Parabéns, grata por esses conhecimentos. Tive uma imersão de aprendizado. Que bom. Que fique esse aprendizado para todos nós. Um abraço, Patrícia. Até mais. Um abraço a todos. Mais. Boa semana. E bom Obrigada. Natal. Tchau, tchau.